Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho, a favor de um em prejuízo do outro. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra foi lida. Nós Te agradecemos por essa oportunidade. E agora que Te pedimos humildemente é que nós possamos entender Tuas verdades. Nos concentra e nos capacita para aplicarmos essas verdades em nossas vidas, na vida da igreja. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, tenho certeza que já aconteceu com você, quando alguém chega para você e diz assim: está lembrado de mim? Só que você não está lembrado. E aí não dá nem tempo de você pesquisar ali no arquivo morto da sua cabeça onde eu me encontrei com essa pessoa, onde essa pessoa está. Não dá tempo, aquela pessoa está olhando para você com aquele sorriso e aqueles olhos brilhando. Está lembrado? E você tem 3 alternativas. A primeira é o curto e grosso não sei quem é você. A segunda é humildade. Olha, eu estou tentando aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu já procurei aqui, mas eu não estou lembrado. Você pode me dizer, pode me ajudar? E a terceira alternativa é a mentira, né? Claro que eu lembro. Claro, você é um grande amigo. E aí a mentira não tem fim, não é? E é isso, irmãos. Veja, diante da sabedoria de Deus, também nós temos a mesma reação. Lembremos que desde o capítulo 2 aqui, o Paulo está falando sobre 3 tipos de pessoas, e é isso. O homem natural, ele diz que nem sabe, nem quer saber das coisas de Deus. Ele não tem o entendimento do Espírito para entender, então ele não tem o interesse. O carnal, ele finge que sabe, é aquele que mentiu. É aquele que diz, não, claro que eu sei. E ele age como quem sabe, mas na prática ele não sabe de nada. Esse é o carnal. Como Paulo vai dizer, olha, o carnal não é o não salvo, é aquele imaturo em Cristo. E eu tenho o espiritual. O espiritual é aquele que tem a humildade de querer saber, de querer conhecer, mas ele sabe que na sua capacidade ele não vai conseguir. Ele precisa da iluminação do Espírito Santo. E, irmãos, o que é o capítulo 4 de Coríntios? O capítulo 4 é a conclusão desse raciocínio, do raciocínio sobre a divisão no meio da igreja. E você vê que logo ele começa aqui o capítulo 4 com as considerações finais. Eu tenho aqui, olha, assim pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Eu já tenho uma conclusão aqui.
Ou seja, olha, dito isto, tudo que eu levantei aqui, desde o capítulo 1, é isso aqui que são as considerações finais. E ele vai dizer, olha, qual é a finalidade de escrever esse assunto? O nosso versículo-chave dessa passagem é o versículo 6. Porque ele vai dizer, olha, tudo que eu estou dizendo aqui é o versículo 6. É para vocês não ultrapassarem o que está escrito. Não ultrapassem do que está escrito. Qual é o segredo de uma igreja saudável? Não ultrapassem o que está escrito. Não vá além do que as escrituras nos mostram, porque ela é suficiente. Ela mesma fala dela mesma. Ela é suficiente para as nossas vidas. Olha o versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Olha que interessante, ele vai falar sobre uma palavra aqui curiosa, ele vai falar sobre consideração. Vocês precisam nos considerar duas coisas: ministros de Cristo e dispenseiros, né, como tem na ARA, se eu não me engano, dispenseiros encarregados dos mistérios de Deus. Nós não somos como Platão ou Aristóteles vai falar sobre o que é a instituição. A instituição, na instituição você pode fazer as suas regras, as regras da comunidade. Cada instituição tem a sua regra e a comunidade faz a regra. Não, na igreja não é assim. Na igreja não é a gente que faz as regras. É o próprio Deus que ele faz. E nós não podemos ultrapassar o que ele diz. Qual o significado aqui de ministro no versículo 1? Ministro é literalmente servo. Vocês têm que me considerar servos de Cristo. Servo de Cristo. E o ministro, na época de Paulo, era literalmente o servo que remava os barcos da corte do império. Aqueles que remavam, aqueles que ficavam remando, e eram vários homens para levar o imperador ou alguém da corte de um lugar para outro. Esses eram chamados de ministros. Essa é a palavra que pega aqui, que Paulo pega aqui. Somos ministros, só que de Cristo, não do imperador. Somos ministros de Cristo, somos servos de Cristo. Os ministros, eles não são senhores da igreja. Eles não são soberanos. Se a gente disser alguma coisa que ultrapassa a Escritura, não é para ser considerado, como muitas vezes é considerado pelo Papa. O Papa, ele é tratado desse jeito. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ministro de Cristo é a mesma coisa que servo. E não só isso, dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é o dispenseiro? O dispenseiro é aquele que pega na dispensa. Ele pega o material bruto na dispensa e ele vai preparar para os outros. Ele pega a comida bruta e ele prepara o prato. Ele pega o material de limpeza e ele limpa a casa. Ele vai na dispensa e ele serve. Só que Paulo está dizendo que eles devem considerar eles como dispenseiros dos mistérios de Deus. Os católicos e comentários católicos, eles insistem em dizer que esses mistérios aqui seriam os sacramentos da igreja, e eles não só têm 2, eles têm 7 sacramentos. Mas aqui não tem outra coisa. Nós já estudamos sobre o mistério, e ele vai falar muitas vezes, essa palavra está muito presente em Coríntios. Mistério aqui é simplesmente o Evangelho. Somos dispenseiros do Evangelho. Isso, ele estava oculto, mas ele foi manifestado, ele foi revelado em Cristo. Quem são os apóstolos? São os dispenseiros do mistério de Cristo. Como é que eu devo identificar o ministro da igreja de Cristo, irmãos? Se ele é servo de Cristo e se ele é dispenseiro dos mistérios de Cristo. Ele vai dizer no 1, importa que todos me considerem como ministros, encarregados dos mistérios de Deus. Versículo 2, ora, além disso, o que se requer destes encarregados
é que cada um deles seja encontrado fiel. Vou voltar a essa palavra considerar. Como a igreja deve considerá-los? Veja, será que Paulo está preocupado com a sua imagem? Né? Ah não, vocês têm que me considerar ministro de Cristo, ministro de Deus. Será que Paulo aqui, ele está preocupado com o que as pessoas vão achar dele? Olha, eu estou incomodado com a forma como vocês estão pensando de mim. Eu quero limpar a minha imagem com vocês. Será que Paulo... E não é essa a intenção do texto. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim: vocês não me receberam como quem fala da parte dos homens, e sim da parte de Deus. Ou seja, os Tessalonicenses receberam Paulo da forma correta. Paulo, ele não queria... Veja, que os coríntios o considerassem servo e dispenseiro dos mistérios, porque ele queria parecer para os coríntios puro e santo. Não, vocês não devem me ver com defeito. Não é isso. Mas porque, entenda, isso é importante, a fidelidade do pregador, seja de qualquer igreja, irá lhe ajudar, vai ajudar o próprio membro a ter um contato melhor com a palavra de Deus. Quando você não considera a pessoa como ministra de Cristo, você que é crente, você não ouve o que ela tem a dizer. Você tem um problema ali, você não considera aquilo que ela está defendendo. Eu tenho muitas vezes pastores que pregam sério, que pregam profundamente a palavra de Deus, mas eles não estão cuidando do seu testemunho. Fora da igreja, eles não cuidam do que eles dizem, eles não cuidam do seu testemunho. E o que acontece muitas vezes é que ele perde a consideração. Isso afeta na forma como o evangelho é pregado. Também, o outro lado, ele ele não deve ser visto como, então nesse caso o pastor ele tem que ser chato, ou ele tem que ser sempre sério, ou ele fora da igreja não pode fazer uma piada, não pode brincar de forma nenhuma. Sendo assim, a igreja pode achar também que a palavra é chata e sem graça, igual a quem está pregando. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo, olha, vocês precisam me considerar como ministro de Cristo, para que o envolvimento de vocês com o evangelho não seja atrapalhado na hora que eu pregar o evangelho para vocês. Se vocês não considerarem Paulo, se eles não considerassem Paulo, eles iam... O que era que acontecia? A gente sabe disso. A igreja, a carta, ela era lida para os irmãos. Aqueles que não estavam considerando Paulo, não estavam ouvindo o que era a carta de Coríntios, que nós consideramos que é inspirada, que é a própria revelação de Cristo, que é a Bíblia Sagrada. O que estava sendo lido para a igreja era a Bíblia Sagrada. Ou seja, vocês precisam me considerar para que eu passe o evangelho da melhor forma possível. Não só um grupo que deveria considerar ele. Um grupo considerava, era o fã-clube de Paulo, eu sou de Paulo. Não, toda a igreja. Toda a igreja temos que considerar. Se eu falo da parte de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Quem são os dispenseiros nesse contexto? Paulo, Pedro e Apolo. E além disso, o ministro deve ser encontrado fiel. Aqui fidelidade está literalmente ligada ao ensino. Lembra do que ele está falando aqui, nesses capítulos iniciais. Ele está falando sobre sabedoria humana versus sabedoria de Deus. O cerne desses capítulos é o capítulo 2, versículos 1 e 2, que vai dizer assim: irmãos, quando estiver com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2 do capítulo 2, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É nisso que Paulo tem que se encontrar fiel, que Apolo, que Pedro, eles têm que cuidar disso aqui. Mas ele inicia um todavia, a partir do versículo 3, aqui na NA está mais
Na área está todavia. É uma adversativa aqui. Veja a partir do versículo 3. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Muitas pessoas pegam esse versículo para dizer assim: ninguém pode me julgar, só Deus. Ninguém tem autoridade para me julgar porque você é pecador e eu sou pecador, então julgamento só quando Deus quiser. Ninguém pode me julgar. Muitas pessoas pegam esses versículos para defender isso. Mas o que Paulo está dizendo? Entenda, isso é algo bastante profundo. Não cabe à igreja julgar a intenção do coração de ninguém. Olha que coisa interessante. E sim a atitude. Por quê? Porque nós, infelizmente, nós não temos o poder de sondar os corações. Paulo não está dizendo de forma nenhuma: ninguém pode me julgar, só o Senhor. No sentido de dizer assim: ninguém pode dizer a mim se eu estou certo ou errado, só Jesus, se ele vier aqui falar. Não, de forma nenhuma. Não é isso. Paulo não é contra a autoridade eclesiástica, até porque ele é uma autoridade eclesiástica. Esse julgamento aqui é no sentido de, olha, sondar a intenção. São as obras ocultas. Olha o versículo 5, vai dizer assim, olha: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Esse aqui é um julgamento diferente de todos, é o julgamento perfeito do Senhor. Ele vai vir como fogo, a gente viu no domingo passado, e ele vai dividir, ele vai separar a madeira, a palha e o feno, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Só o julgamento perfeito de Cristo faz isso. Então o que é isso? Versículo 3: pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Ele diz, olha, vocês não julgam a mim, vocês não julgam a minha intenção do coração, não tem como vocês fazerem isso, e muito menos um tribunal humano julgar a intenção do meu coração. Ele não está falando aqui sobre julgamento geral. Paulo cometeu um crime, o ser humano não pode me julgar. Não é isso. Ele está falando sobre a intenção do coração. As minhas obras ali, o que está dentro de mim, se é madeira ou se é ouro. Ele está dizendo, olha, não tem como vocês julgarem, não tem como o tribunal humano, não tem como nem eu mesmo. Eu não tenho essa capacidade, esse cacife de me julgar. Por quê? Versículo 4. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. A minha natureza pecaminosa vai me achar inocente em tudo. É isso que eu sou capaz de fazer, sempre me julgar inocente. Quando eu fecho a palavra de Deus e eu chego à conclusão por mim mesmo, se o que eu fiz foi certo ou errado, eu sempre faço o certo. É isso que a minha consciência faz. Se a Bíblia não me julgar, eu serei sempre inocente em tudo. Por quê? Porque na lógica humana tudo é relativo. Tudo é relativo. Você quer ver um exemplo prático? Olha a política nos dias de hoje. É só você olhar para o STF. Irmãos, é incrível. Eles têm base para transformar qualquer errado em certo. Eles têm argumentos e tudo que é errado vira certo. É só você olhar por outra interpretação. É só você pegar uma cláusula ali que ninguém viu, por outra perspectiva.
toda a nossa noção de justiça, sem a palavra de Deus, é completamente relativa. Não existe certo e errado longe da Bíblia. Versículo 4, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Eu não posso me dar por justificado diante da minha autojustiça. Quem deve me julgar é o Senhor. Ele é o que julga e é o que ao mesmo tempo redime. Ou seja, ninguém pode nos julgar, só Deus sim. Mas muitas vezes, o que é que ele vai fazer? Ele vai estabelecer homens, ministros de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus, para governar a igreja. Quando a igreja disciplina, é Deus quem está disciplinando. Nós cremos nisso. É só para a gente olhar no capítulo 5, que é o nosso próximo capítulo. Ele vai dizer, olha, a disciplina vai vir ali para um rapaz que dormia com a sua madrasta. Mas essa disciplina, entenda, não vem quando ele estava pensando em trair o pai. Essa é a ideia. Não tem como você sondar o coração dele na hora que ele estava pensando em trair o pai. A igreja não consegue ler o pensamento dele de forma nenhuma. A igreja não julga a intenção. Ela não tem poder para isso. Ela julga a manifestação da intenção. É aí onde a igreja entra. O ato da imoralidade. Com a manifestação, nós identificamos a intenção. A gente, pronto, teve a manifestação, agora a gente vai fazer um gabinete, a gente vai conversar, a gente vai ver qual foi a origem do problema, e a gente vai disciplinar, a gente vai exortar, a gente vai tratar diante disso. Agora a gente achou a intenção. Mas só conseguimos disciplinar com a manifestação. Deus não. Deus pode agir antes da intenção interna. Ele sonda os nossos corações e Ele julga também, porque não tem como esconder nada de Deus. É por isso que é interessante quando as pessoas iam fazer perguntas para Jesus, Jesus dava aquela resposta cirúrgica. Por quê? Porque Jesus já sondou o coração e Ele sabia exatamente qual era a intenção por trás daquela pergunta. Se era realmente porque a pessoa estava com dúvida, se era para pôr à prova a Cristo, se era uma dúvida, mas na verdade ele estava com um problema muito maior, e aí Deus responde dando a solução, ou tentando resolver, no caso, aquele problema ali. Porque Jesus, ele sonda os corações. Jesus falava exatamente o que a pessoa precisa ouvir. É algo parecido, não igual. Quando alguma pessoa vem falar algo para você, mas você já sabe o que aconteceu com ela, mas ela não sabe. Então, uma pessoa vem se aconselhar comigo, mas eu sei já exatamente o que aconteceu. E fica fácil quando eu sei o que aconteceu, porque eu já pensei no que dizer à pessoa. Eu não estou ouvindo pela primeira vez. Ela acha que eu estou ouvindo pela primeira vez. Mas eu vou dizer, olha, não, já me disseram isso aí, e olha, você precisa rever isso, isso e isso na sua vida. Ela até se espanta, uns ficam muito agradecidos, outros ficam com raiva. Ou quando uma pessoa chega para você com uma versão, que você viu o que aconteceu, e sabe que não foi daquele jeito. É quase isso com Jesus, porque Jesus ele já vai no íntimo do coração. Mas você diz, olha, você está me dizendo uma versão, mas eu vi o que aconteceu. Não foi assim, e você está errado quando você me conta isso aqui. O Senhor, Ele sonda os corações, não tem como você esconder nada de Deus. Por isso que Ele é o perfeito juiz. Ele é o cabeça, Ele é o perfeito juiz sobre a igreja. Do mesmo jeito que nós não recebemos membros pela regeneração de ninguém, mas pelo ato externo da regeneração, o tempo dirá se aquele que declarou com os lábios, ele vai declarar com a sua vida. Porque se fosse assim, irmãos, todo membro que a igreja recebe seria salvo.
A gente tem o poder de discernir quem é salvo e quem não é. E não é assim. Isso não foi dado à igreja. Só Deus sonda os corações. Como a igreja, somos igreja, mas nós somos pecadores e somos limitados. As motivações do dispenseiro, as intenções do coração, somente o Senhor trará à luz. É isso que diz o versículo 5. Qual é a intenção? Por que eu como dispenseiro prego a palavra? Por que eu oro ao Senhor? Por que eu leio a Bíblia? Qual é a minha intenção? O que ele está dizendo é que a igreja não pode julgar o que não conhece, até a intenção se manifestar. E com o tempo, com a convivência, a intenção se manifesta. E quando se manifestar, a igreja deve agir. A igreja tem esse poder para julgar a manifestação. O que me guia não é a minha consciência. Muitas vezes a minha consciência está de acordo com a palavra. A santificação faz isso com o tempo. E assim deve ser, mas essa não deve ser a minha justificação. Aqui ele não está falando, quando ele fala, versículo 4, né? Mas nem por isso me dou por justificado. Ele não está falando de justificação pela fé, de forma nenhuma. Aqui são termos de tribunal. Ele está falando de justificação, ele está falando de condenação. Veja, eu não sirvo a igreja porque a minha consciência manda eu fazer isso. Ela pode até mandar, mas em primeira instância não é isso. Eu sou ministro de Cristo porque o Senhor me julga. Porque o Senhor determinou na sua palavra que eu devo servir a igreja, na sua sabedoria. O que eu devo fazer e o que eu devo deixar de fazer. Quem me guia não é a minha consciência, não é a sua consciência. Não é aquela vozinha que está na sua cabeça. É a palavra de Deus. Ele trará a luz. Ele está estabelecendo aqui quem é o cabeça da igreja. O que os coríntios estavam fazendo era julgar. Eles julgavam, olha, Paulo é melhor que Apolo. Esse é o meu julgamento. Não, deixa eu ver Apolo pregando. Não, Apolo é melhor que Paulo. Não, deixa eu ver Pedro andou com Jesus. Então Pedro é melhor que todo mundo andou com Jesus. Eles estavam julgando. Paulo está dizendo assim, não é vocês que julgam a qualidade das minhas obras, em comparação a Apolo ou a Pedro, nem a ninguém. Nem sou eu que julgo a mim mesmo. Não julguem antes do tempo. É isso que ele diz no versículo 5. O dia do Senhor, ele vai trazer luz, entendimento. Ele vai separar a madeira do ouro. Ele está mostrando aqui, eu fui colocado como ministro de Cristo, servo, dispenseiro, eu não sou o cabeça da igreja. Paulo não está dizendo que a igreja não deve julgar nada. Entenda, o problema é o foco do julgamento. Eles estavam deixando de julgar. Veja a situação. Eles não estavam julgando uma imoralidade dentro da igreja. Eles estavam deixando o filho ficar com a madrasta e não estavam fazendo nada. E eles estavam julgando que Paulo era melhor que Apolo e que Pedro era melhor que o outro. O foco do julgamento deles estava todo errado. Geralmente é assim. A igreja que não julga o que é para julgar, passa a julgar as coisas erradas. Aqui nós devemos atentar para o que realmente deve ser julgado no meio da igreja, manifestação da intenção. Mas por outro lado, irmãos, como é bom saber que o Senhor sonda os nossos corações. Como é bom saber que através da santificação Ele separa a madeira do ouro. Ele extermina a madeira do nosso coração e Ele só deixa ouro, prata e pedras preciosas. É isso que Deus faz pela sua grande misericórdia. Olha o versículo 6. Vai dizer assim: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro.
O que Paulo falou anteriormente sobre Apolo, ele está dizendo, olha, o que eu falei de forma figurada. O que foi que Paulo falou de forma figurada? Eu plantei, Apolo regou. Ele está dizendo isso para que vocês entendam. Eu plantei e Apolo regou. Foram funções diferentes. Mas eu não preguei um evangelho e Apolo não pregou outro evangelho para vocês estarem preferindo eu ou Apolo. Vocês não devem, Paulo vai dizer, ir além da palavra. Não ultrapassem o que está registrado. E se pensarmos direito, eles nem tinham o Novo Testamento completo. Eles só tinham o Antigo Testamento completo. Algumas cartas de Paulo. Não ultrapassem aquilo que vocês receberam. O que é que Paulo está dizendo com eu plantei e Apolo regou? Ele está dizendo, olha, existem funções diferentes na igreja, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém na igreja é superior a ninguém. Eu usei esse exemplo para vocês, figuradamente. Eu falei de um que planta e outro que rega, Paulo está dizendo. A perspectiva aqui é que todos nós somos servos. Entenda, se Deus me colocou como ministro, eu tenho autoridade para julgar. Mas julgar o quê? Julgar o que está dentro da palavra. Quando eu exorto, porque você não obedeceu um capricho meu, dentro da igreja, eu estou dizendo que a igreja não é de Deus, que a igreja é minha e que eu sou o dono. Quando eu lhe exorto desproporcionalmente, porque você não obedeceu um capricho meu, e passo a mão na sua cabeça, quando você desobedeceu e feriu diretamente a Deus, qual é a mensagem que eu estou passando? A igreja não é de Deus, a igreja é minha. A partir do momento que eu entendo que eu sou despenseiro, que eu sou ministro de Cristo, eu julgo, sim, mas naquilo que engloba a maravilhosa vontade de Cristo. Eu preciso deixar claro no elogio que eu faço a você, no elogio que os irmãos fazem entre si, e na exortação, na disciplina que o conselho dá, que os líderes da igreja, eles estão lidando com isso porque você exaltou no elogio, ou manchou, não o meu nome, não o nome do conselho, pessoalmente falando, mas o nome de Cristo. Não é nada pessoal. Você feriu a palavra de Cristo e você é membro da igreja. É isso que nós devemos fazer, porque ele está dizendo, no final, somos todos servos. Quem lidera é servo, quem é liderado é servo. Versículo 7. Pois, quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Essas perguntas são precisas, irmãos. Primeira pergunta, o que é que te faz tão superior? Melhor do que os outros? O que é que lhe faz tão especial? O que foi que você produziu que lhe destaca tanto? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, existe algo de bom naquilo que você gerou ou saiu de você? Ou tudo que você recebeu de bom, você recebeu, você não gerou? Essa é a segunda pergunta. Tudo que você recebeu não foi recebido, não foi gerado. Terceira pergunta, se você recebeu tudo, por que você se gloria como alguém que gerou? E não como alguém que recebeu? São essas três perguntas do versículo 7. Um dos sistemas muito errados, irmãos, da igreja atualmente, muito perigosos, eu costumo dizer que são os pequenos grupos. Já participei de alguns deles. E por que eu falo isso? Porque é um modelo que faz com que a igreja não seja conduzida por um pastor, mas sejam conduzidas por pessoas.
em algumas igrejas são chamados de facilitadores. Essas pessoas muitas vezes não têm o mínimo preparo, elas ficam em várias casas fazendo igrejas dentro de igrejas, e o pastor, ele não tem convívio com essas pessoas, ele só tem convívio com os facilitadores. Os facilitadores são aqueles que pastoreiam. E o que o presbítero faz? Ele não participa de nenhum desses grupos. Muitas vezes ele não lidera nenhum desses grupos. Ele não está nem aí para pastorear a igreja. Ele nem conhece esses irmãos que participam desses pequenos grupos. Muitas vezes esses irmãos de pequenos grupos, eles nem vão para a igreja, eles só vão para o pequeno grupo. A igreja dele é o pequeno grupo. Não é a igreja mesmo. E quem pastoreia a igreja não é o presbítero, não é o pastor. São os facilitadores. Por que eu digo isso, irmãos? Porque alguém inventou isso. Esse é o problema. Alguém disse assim, a Bíblia não tem a forma eficaz de evangelizar, de fazer a igreja crescer na palavra. Eu vou inventar uma coisa aqui, uma coisa revolucionária, que vai ajudar a Cristo. Eu acho que Cristo não inventou tudo perfeito. Eu vou inventar aqui algo. Não, ele não recebeu isso, ele gerou isso. Essa pessoa acaba se ensoberbecendo porque ela não recebeu, ela gerou. São formas de tentar derrubar o governo da igreja. No final, os pastores são os facilitadores. Quem são os presbíteros nessas igrejas? Os presbíteros são mestres de obras. Os presbíteros são contadores. Os presbíteros são homens do dinheiro. Sabe quando é que esses membros falam com os presbíteros? Quando eles vão pedir dinheiro. É isso. Essas pessoas, elas usam esses métodos que não é do Senhor. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão ultrapassando o que está escrito na Bíblia. Eu vou criar um método aqui, melhor do que o sistema bíblico. Porque eles não receberam aquilo. Eles se vangloriam. Esse é o problema. Versículo 8. Vocês já estão fartos. Já são ricos. Chegaram a reinar sem nós? Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Perceba o peso da ironia aqui do apóstolo. Vocês tornaram-se reis nos seus pensamentos, nas suas conclusões. O método da Bíblia não chega nem aos pés do que vocês pensaram. É muito melhor o método de vocês. Quem dera vocês fossem reis. Aí a gente morava no palácio de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. A soberba não transforma um homem em servo, mas em rei. O soberbo, ele acha que tem tudo, que ele não precisa de nada. Versículo 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, como para os seres humanos. Olha a expressão que ele vai usar no 9, porque me parece, olha, a mim parece, ou seja, fazendo uma avaliação sobre o que é a vida do apóstolo. Nós somos o oposto de reis. Nós não somos tratados como reis aqui na terra. É isso que ele vai dizer. Aqui somos tratados como desprezados. É assim que eu sou tratado no mundo, Paulo está dizendo. Eu sou tratado como aquele em último lugar. Olha que palavra interessante ele vai usar aqui. Nós somos espetáculo para o mundo. E essa palavra é curiosamente traduzida por teatro. Nós somos um teatro para o mundo, somos uma atração para o mundo. Ele está falando de quê? Ele está falando dos cristãos que eram colocados nas arenas para servir de espetáculos, para virarem comida de animais famintos que estavam há 7 dias presos, sem comer. Eles são o espetáculo, os filhos deles, as crianças, os recém-nascidos, eles são os espetáculos. Paulo está dizendo assim, começamos pregando o Evangelho.
e terminamos morrendo como gladiadores. Somos motivos de alegria para as pessoas, porque elas se regozijam vendo a gente morrer. É isso que Nero proporcionava para as pessoas. Ele divertia os romanos com cristãos mortos nas arenas, mortos em tochas, iluminando Roma com cristãos vivos. Somos teatro, somos o espetáculo. Mas Deus tinha um propósito naquele espetáculo. Quanto mais eles sofriam, mais o evangelho crescia. Era para ser reprimido, mas acontecia o contrário. Aqueles homens se tornando mártires, eles faziam com que o evangelho se sobressaísse cada vez mais e não fosse apagado. O ofício apostólico, irmãos, era honroso, mas tinha muito perigo e muita dificuldade. Ele vai dizer, espetáculo para homens e anjos. Aqueles homens sofriam por causa da verdade. Somos espetáculos. A morte daqueles homens é o espetáculo, mas entenda, paciência também é espetáculo. Quando uma pessoa vê a forma paciente como você vive e encara uma dificuldade, isso vira um atrativo. A sua fidelidade no casamento é um espetáculo. A sua força, a força que vem de Deus para que você persevere, é um espetáculo. Quando as pessoas, mesmo na arena, mesmo com os animais selvagens, eles diziam, eu não vou negar a Cristo. A forma como você lida com o problema, de forma fiel, fincada na palavra, chama a atenção, tanto para as pessoas que sentem raiva, quanto para as pessoas que se sentem motivadas. Tanto é que eles tentam, quanto mais eles tentavam matar a igreja, mais ela crescia. Jamais somos ignorados, irmãos. É interessante isso. A nossa atitude, a gente não pode nem divulgar para ninguém, mas a nossa atitude chama atenção, ela vira um espetáculo, tanto para aquele que se sente motivado, quanto para o que vai rejeitar e vai criticar. Jamais, antes eles tivessem ignorado os apóstolos. Mas não, eles não vão ignorar. O mundo nunca nos ignora. Seremos sempre teatro, seremos sempre espetáculo. Paulo está dizendo, nos tornamos isso por causa da igreja, nos tornamos isso por causa do evangelho. Nós ministros, nós presbíteros, nós não administramos a igreja. Hoje, aqui na congregação, nós administramos, sim, por uma necessidade momentânea, porque ainda estamos nos tornando uma igreja independente, somos uma congregação, mas o presbítero não é administrador da igreja, o presbítero é um pastor de almas, o presbítero cuida da vida do rebanho, essa é a função dos presbíteros. Olha o versículo 10, nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados por causa do nosso sofrimento. Do sofrimento dos apóstolos que lançaram o fundamento da igreja. Por causa dessa loucura que o mundo considerava loucura. Por causa dessa fraqueza que eles dizem que somos fracos. Por causa desse desprezo que nós conseguimos fundamentar a igreja. E por causa de tudo isso, vocês serão sábios, vocês serão homens de honra, vocês serão fortes. Essa é a avaliação que Paulo faz do seu ministério, versículo 11. Ele vai dizer, até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Ele está dizendo, olha, até agora a minha vida no ministério é só sofrimento por causa do evangelho. Ele está dizendo, vocês acham que somos reis, vocês querem fazer clubes, fã-clubes nossos, vocês acham que somos famosos, não somos tratados como reis.
Nós somos o quê? Nós somos esbofeteados. Vejam as evidências. Vejam como o mundo nos trata. Entendam, irmãos, isso não foi diferente com Cristo. Na verdade, eles estão seguindo os passos de Cristo. Quando Cristo chama Paulo, na verdade Saulo, na sua conversão, ele vai dizer: você vai saber o quão importa sofrer pelo meu nome. Eles acompanham Cristo até no sofrimento. E agora os versículos 12 e 13, para nós concluirmos: e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Em outro momento, Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo diz assim: olha, nós não temos morada certa, é porque simplesmente ele era um peregrino, ele plantava a igreja de um lugar para um lugar, e Paulo, de fato, ele não tinha residência fixa, mas era muito mais profundo do que isso. É a lógica de Hebreus. Olha, a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a pátria celestial, é a lógica de Abraão e Isaac, peregrinos numa terra que eram deles. O que eles faziam também era trabalhar com as próprias mãos. Ele vai dizer, olha, versículo 12, né? Nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Ou seja, isso é um princípio interessante. Eles não precisavam dos seus pais. Nós cristãos, nós devemos mostrar que nós dependemos de Deus e não dos homens. Por isso, trabalhar é fundamental. Ganhar o nosso sustento com as nossas mãos, para mostrar que nós não dependemos dos pais e nós não devemos depender do governo. Entenda mesmo. Eu não falo aqui de pessoas que ganham auxílio do governo, seja por uma limitação, seja por uma doença, pelo fato de não poder trabalhar. Tem pessoas que vivem em tratamentos sérios e elas não podem trabalhar, por isso elas ganham algum auxílio do governo, ou a aposentadoria, que na verdade o dinheiro é seu, mas ele está sendo devolvido. Mas você que tem condições de trabalhar e não trabalha, você que tem condições e prefere ser sustentado pelo governo, isso é pecado. Isso é um pecado sério. Esse não é o padrão do Evangelho. Você precisa trabalhar porque você depende de Deus e você não depende dos homens. Mas se você não pode, não tem problema. É o argumento de Paulo, por exemplo, lá em Tessalonicenses. Aquele que pode trabalhar e não trabalha, ele não quer trabalhar, que não coma. Essa é a ideia aqui. Existe um padrão do sofrimento e modo de trabalhar. Versículo 12, e nos afadigamos trabalhando com as nossas mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Irmãos, o que é que leva alguém a ser insultado e bendizer? O que é que leva alguém a ser perseguido e suportar? O que é que leva alguém a ser caluniado e procurar conciliação sendo caluniado, senão a graça do Evangelho? O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está seguindo o padrão de Cristo, o exemplo de Cristo. Cristo foi esbofeteado e não revidou. Cristo, ele foi caluniado, ele não disse uma só palavra. Quando ele foi cuspido, ele não fez nada, ele não cuspiu de volta. Paulo está seguindo o exemplo de Cristo. Quando Saulo matava milhares de cristãos, Cristo não foi lá e não o fulminou. Cristo trouxe para perto dele puramente graça, irmãos. Eis o espetáculo. Temos aqui um glorioso espetáculo. Cristo é o melhor roteirista, entenda isso.
Cristo criou as melhores histórias e colocou na sua palavra a maior história, a história da redenção. Esse é o glorioso espetáculo. A igreja, o mundo não precisa ver o espetáculo da minha vida. O que é a minha vida comparado à palavra de Deus? O que esses homens fizeram para fundamentar a igreja? Cristo é o espetáculo. Por que existe soberba, irmãos? E eu acabo com isso. Por que existe soberba no meio da igreja? Por causa, é o que Paulo está dizendo desde o início. É a falta de conhecimento. Por causa da ignorância, de não saber que tudo procede de Deus. E o que nós recebemos é o que Cristo nos entregou. Ele vai falar isso quando ministra a ceia. Quando vai falar da ceia, perdão. Olha, o que eu recebi não veio da minha cabeça, não. É o que Cristo entregou. Não só o sacramento, mas a pregação da palavra. Mas governar a igreja, orar em tudo. Nós entregamos aquilo que recebemos. O que é a soberba? A soberba gera ignorância. A ignorância da superioridade. Está acontecendo isso aqui porque eu fiz. Porque eu tive uma ideia. Porque eu fui lá e fiz acontecer. Ignorância. Devolver o mal com o bem, como os apóstolos fizeram. É difícil, mas é necessário. Se eles não tivessem feito isso, não teria igreja. Se Cristo não tivesse feito isso, não teria igreja. Se nós não fizermos isso, se nós agirmos com soberba e com superioridade perante os outros irmãos, nós não vamos conseguir sustentar essa igreja de forma fiel. O caminho mais fácil é o caminho da soberba. O mais difícil é quando eu nego o meu eu. Quando eu nego o meu eu, Cristo começa a viver em mim. E nós vamos colher os frutos, irmãos, dessa escolha difícil de renúncia. Certamente, isso vai ocorrer em nosso meio. Por quê? Porque nós somos todos servos. Todos estamos juntos nessa, em prol do Evangelho, para a honra e glória de Deus. Amém? Próxima semana vamos finalizar o capítulo 4, aqui do versículo 14 até o versículo 21. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e pela meditação da Tua palavra. Ser conosco, Senhor, para que nós possamos seguir no livro de Coríntios, seguir no livro de Hebreus, nessa jornada, nessa trajetória, onde nós estamos crescendo na Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Tira a soberba do nosso coração, tira qualquer sentimento de superioridade. Nós não somos nada, nós não fundamentamos a igreja. Aquilo que a gente passa deve ser aquilo que a gente recebe na Tua palavra. Essa é a verdade. Nos ajuda a não ultrapassarmos o que está aqui. E se cumprirmos isso, certamente essa igreja se encontrará fiel no dia do julgamento, no Teu santo dia. Nos ajuda a juntarmos tesouros, não aqui na terra, mas juntarmos ouro, prata e pedras preciosas no céu. Que essa igreja, que essas famílias desses irmãos se encontrem fiéis cada vez mais. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.